Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta com mais um vídeo da Palavra do Senhor para vocês, a paz do Senhor para todo mundo. E nós vamos falar hoje sobre um tema polêmico, pois é, chegando final de ano, chegando a época das festas, e nós vamos dizer justamente por que Deus não gosta da árvore de Natal. Aí vai gerar uma polêmica toda, vou falar meio se é costume da gente, não tem problema nenhum. Nós vamos ver o não tem problema nenhum na palavra de Deus, que como sempre eu nunca venho aqui colocar opinião minha em nada. Nós vamos ver na palavra como é que funciona isso. Vai ser um vídeo longo, já vou convidando você para se sentar com certeza, mas você não vai sair daqui sem saber exatamente qual é a vontade e o desejo de Deus para esse momento de final de ano, esse momento de comemoração e principalmente essa adoração à árvore de Natal. Nós vamos começar do princípio, lá onde Deus criou as árvores, as árvores mesmo, as árvores que nós conhecemos, tá? Vamos lá, começar do princípio? Eu vou dar também um testemunho meu para vocês aqui, então vocês aguardem e fique até o final. Se você não vir até o final, você vai perder, porque Deus me deu um recado. Ele pessoalmente falou comigo ontem e eu saí correndo para pegar caderno, para pegar caneta, porque ele estava falando e eu, Deus, pelo amor de Deus, eu vou esquecer. Espera, e ele não esperava, até que eu vou e volto, ele continuou falando, mas eu consegui anotar tudinho para vocês. Então tem um recado de Deus no final para vocês, tá bom? Não perde o final do vídeo, tá certo? Pode ficar um pouco longo, mas nós vamos sair daqui com mais um conhecimento da palavra de Deus, tá? Então vamos começar? A árvore de Natal? A árvore de Natal desagrada a Deus, sim. E eu vou falar para vocês tudinho a partir de agora. Primeiro, vamos lá do princípio? Como surgiram as árvores lá na criação? Então vamos lá. Deixando claro que Deus não tem nada contra a árvore, tá bom? Ele mesmo criou e nós vamos ver agora, mas nós vamos ver depois o que aconteceu. Para que então que Deus criou a árvore? Como Deus criou a árvore? Nós vamos para Gênesis 1, versículo 11, onde diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Tem vídeo aqui no meu canal a respeito da criação, dê uma olhada também, que esses versículos estão todos lá, tá bom? E a terra, agora Gênesis 1:12, tá? E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus dando ordens naquele instante, para que se construísse o planeta, para que se construísse a terra, Jesus Cristo e o Espírito Santo agindo por aqui. Já falei para vocês disso no vídeo da criação. E aí ele viu que era bom. Ele mandou a terra produza. E a terra começou a produzir as árvores e tudo que era erva verde e frutífero, tá? Agora nós vamos ainda em Gênesis 1 para o versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto e dê semente, ser-vos-á por mantimento. Então Deus criou a árvore para quê? Primeiro, para limpar o nosso planeta, porque nós sabemos que a árvore limpa o ar, sim, ela é um filtro. Outro motivo que Deus criou a árvore, para ser mantimento para o ser humano e para os animais, como eu disse para vocês já em outros vídeos, e veja aqui o meu vídeo sobre os alimentos. Deus criou o homem vegetariano, como disse aqui em Gênesis 1:29, toda árvore verde seria para o homem e também para os animais. O homem foi sim criado vegetariano, já expliquei isso em outro vídeo, e ele Deus naquele instante, colocando as regras para que servia a árvore. Então, fora o alimento do ser humano, para limpar também o nosso planeta, nós sabemos que a árvore ajuda a manter a temperatura do planeta. Tanto que com esse desmatamento assim catastrófico que nós estamos vivendo nos dias de hoje, já acabou a nossa camada de ozônio. Tem só um pouquinho lá em cima. Toda hora está acontecendo catástrofes naturais, que de naturais não tem nada, é tudo provocado pelo ser humano, porque nós estamos destruindo o que Deus criou perfeito, e aí o mundo está se revoltando, né? E se revoltando contra nós. Então, nesse instante, o início de tudo, tinha que falar com vocês a respeito da criação das árvores. Por quê? Para entender que árvore não é amaldiçoada.
A árvore, Deus não odeia a árvore, senão ele não teria criado. Então a árvore é uma bênção para nós. E nos dias de hoje, então, quando faz aquele calorão, como é gostoso então colocar uma rede debaixo de uma árvore e lá puxar um cochilo, hein? Como é bom você passar em algum lugar assim que tá aquele sol e você parar debaixo de uma árvore para pegar um pouquinho daquela sombra. É uma delícia. Só não fica embaixo de árvore quando chove, tá? Porque cai raio em cima. Mas não é gostoso? Então, essa parte gostosa, essa parte criadora de Deus, que fez da árvore não só para o ser humano comer, mas para equilibrar o clima da terra, o clima do planeta. Essa parte bonita, essa parte que Deus desejou, terra produza, e sabe, colocando tudo ali, preparando o planeta para colocar o ser humano lá depois, porque o ser humano foi a última coisa que Deus colocou sobre a face da terra. Satanás, que já tinha caído, que já estava aqui, ó, Sansão chorando, Sansão. Satanás, que já tinha caído, que já estava por aqui, como sempre, aprontando das suas e fazendo o que lhe é nato. O que é nato de Satanás? O que ele é especialista em fazer? João 10:10. Matar, roubar e destruir. Satanás pegou essas árvores, pegou tudo, né? Que Deus tinha feito de bom, inclusive o ser humano. Foi lá, enganou a Eva, enganou Adão e fez com que eles comessem o fruto que era proibido e trouxe o pecado para esse mundo. Mas fora isso, e todos os outros males que existem na face da terra, nós sabemos que é causado pelo mal, que é causado pelo pecado. E o pai do pecado é, com certeza, Satanás. Ele pegou tudo isso de bom que Deus fez e para provocar a ira de Deus, ele fez com que as pessoas começassem a adorar a outros deuses. A coisa que ficou tão feia, que Deus mandou o dilúvio sobre a face da terra, porque ele disse: me arrependo de ter feito o ser humano. Olha só, tem vídeo do dilúvio aqui no meu canal. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano porque a maldade era enorme, a maldade era imensa. E ele se arrependeu. Para fazer Deus se arrepender de alguma coisa, o negócio tem que ser sério. Sério, sério, do grau seríssimo, é ou não é? Ele se arrependeu de fazer o ser humano, mandou o dilúvio, e mesmo depois do dilúvio, onde ele separou Noé e sua família, mesmo depois do dilúvio, que foi uma geração nova nascendo sobre a face da terra, o homem pecou de novo e pecou feio. Mas Deus tinha prometido lá, quando ele instituiu o arco-íris após o dilúvio, também tem vídeo de arco-íris aqui no meu canal, dá uma olhadinha. Ele instituiu que nunca mais ele ia destruir a terra com água, né? Um dia a terra vai embora, mas é pelo fogo. Ele não destruiria mais a terra pelo dilúvio. Ele não destruiria mais o povo que ele tinha criado, porque ele já viu que era povo de dura cerviz e não tinha como resgatar esse povo através deles próprios. Teria que mandar um salvador, e isso já estava instituído antes da criação do mundo, né? Já falei também com vocês sobre a pré-existência de Jesus Cristo e por que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. São todos os vídeos aqui do meu canal. Dá uma olhadinha aí na listinha de vídeos do meu canal, que você vai ver que esses assuntos já estão todos por aí, tá bom? Então, Satanás, essa foi mais uma das coisas ruins que ele fez. Ele fez com que as pessoas do mundo, naquela época, começassem a adorar deuses que eram demônios enviados pelo próprio Satanás, porque ele arrastou, quando ele caiu do céu, 1/3 dos anjos, que viraram demônios, e ele virou Satanás, o chefe de todo, ele era o Lúcifer, virou Satanás, e ele comanda esses demônios que começaram a se apresentar para as pessoas, e as pessoas pensarem mesmo que eles eram deuses. Esses deuses começaram a ser adorados, e aí eles colocavam vários nomes que eles queriam. Cada deus tinha um nome lá para eles. Cada coisa da terra tinha um nome lá para eles. Tanto que, na época de Faraó, onde Deus tirou o povo da terra prometida, o que aconteceu? Deus sobrepujou todos os deuses do Egito. Tinha mais de 100 deuses lá, eles adoravam tudo: o sol, a lua, a terra, a árvore, o riacho, a água, a formiguinha que passava no chão. Para eles tudo era Deus. E Deus acabou com essa história, mostrando mesmo que ele era Deus poderoso e que ele podia sim colocar as ordens dele nesse planeta sem que ninguém mais se metesse, porque só ele é o único Deus poderoso. E Satanás fez o quê? Pegou esta parte que era das árvores, de uma coisa pura que Deus tinha criado, e fez com que as pessoas adorassem demônios debaixo de árvores, debaixo de montes, debaixo de, como fala aqui na Bíblia, ó, montes, altos, bosques, outeiros. Vocês vão ouvir muitas essas palavras aqui que significam a mesma coisa, tá?
Um monte é de um tamanho, um outeiro é de outro, um alto é de outro, uma montanha de outro, né? Cada um vai subindo, são só classificações de lugares cheios de árvore, onde as pessoas adoravam seus demônios, como fazem ainda no dia de hoje. Quem mexe com macumbaria não é assim? Não vai debaixo de toda a árvore e deixa lá uma macumbinha lá pro demônio dele? Não vai lá perto de cachoeira, que é onde tem árvores mais grandes, porque está próximo da água. Como diz aqui na Bíblia, você vai ouvir muito falar nessa palavra, árvore frondosa. São árvores com galhos grandes, com folhas muito mais verdes, muito mais bonitas, muito mais viçosas. Exatamente. Todo mundo vai lá de baixo e joga uma macumbinha lá de baixo. Por quê? Porque Satanás, afrontando a Deus, que é o que ele mais gosta de fazer, faz com que as pessoas, além de adorar imagens, além de adorar demônios, que já é contra o que Deus tinha falado a respeito de idolatria, ele simplesmente ainda faz as pessoas se dobrarem para um demônio debaixo de um arvoredo, debaixo de uma árvore, em cima de montes, em cima de bosques. Isso é afronta total para Deus. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Estou aqui com a palavra de Deus como sempre. E sempre imprimo, né, para ficar a letra um pouquinho maior. E nós vamos ler tudo isso dentro da palavra de Deus. Porque aí vai vir a história de, mas por que a árvore de Natal tem a ver? Nós vamos chegar na árvore de Natal e você vai ver. Primeiro, nós vamos continuar falando a respeito desse povo separado. Por que separado? Porque Deus, quando viu essa corrupção toda, mesmo após o dilúvio, teve que separar um povo para ele de novo. E ele pegou quem? Abraão. E todos conhecem a história de Abraão, começa lá em Gênesis 12. Deus separou de Abraão, em Abraão, uma geração. Ele falou, a partir de agora, todos que estiverem contigo, porque ele trouxe grande parte das pessoas que estavam lá na época vivendo com o pai dele, vivendo naquela família dele. Não era só a família dele, mas pessoas também que viviam ao redor, que quiseram sair com ele da terra e ir em direção a uma terra que Deus não disse onde era, mas falou que daria para Abraão, e ele foi sem questionar. Por isso que a fé de Abraão, nós dizemos que Abraão é nosso pai na fé, porque ele creu de uma maneira, até que ele entregou o filho dele para Deus em holocausto, e creu, simplesmente creu que Deus poderia ressuscitar aquele filho no final. E Deus nem na hora que ele levantou o machado para cortar, Deus falou, chega, para. Eu só queria ver se você era mesmo fiel. E ele era. E não precisou nem matar o filho. Claro, Deus mandou um cordeiro para o sacrifício depois. Quando Deus separa esse povo, olha o que Deus disse para o povo. Vos separei dos outros deuses para ser minha propriedade particular. Algumas tradições diz peculiar, tanto faz. E para que conheçam que eu sou o Deus, eu sou o único Senhor, o único Deus. Isso está lá em Deuteronômio 14:2, e eu vou deixando sempre aqui do lado os versículos para vocês, em todos os outros lugares aonde diz isso que eu estou falando, tá? Então tá aqui os versículos para vocês verem onde Deus diz, vou separar um povo para mim. Vou separar porque não dá. Já destruí todo mundo uma vez, já acabei com tudo. Eles se levantam e eles continuam fazendo maldade. E para esse povo que ele separou, através de Abraão, que ele foi levando para a terra prometida, este povo, ele fez o que? Ele instituiu mandamentos. Depois veio José, depois veio a saída do Egito. Tá passando aí na televisão, né? A novelinha lá dos 10 mandamentos. Eu vi que vai repetir agora a de Davi. Assistam, que é bom para você ter conhecimento. Não é exatamente como está na Bíblia, mas é bom para você ter conhecimento. Então, ele fez esse povo que ele tirou desde Abraão chegar à terra prometida. Para este povo, ele instituiu leis, onde ele falou, vocês não serão iguais aos povos que estão na terra. A esses povos que eu já destruí, e agora eu preciso resgatar um povo para mim, porque ele tinha promessa. Lembra lá em Gênesis, onde ele fala para a cobra que a semente da mulher ia pisar na cabeça da cobra? Pois é, quem não viu o vídeo da criação, assista. Deus faz essa promessa, onde ele promete que Jesus Cristo viria acabar com as obras de Satanás, com as obras do inferno. Então, nesse instante, Deus ainda precisava resgatar um povo para que a promessa dele no futuro se cumprisse. Ele não podia destruir tudo de novo. E ele coloca os mandamentos para este povo e diz assim, vocês serão diferentes de todos os outros. Tem vídeo também sobre tatuagem aqui no meu canal, onde fala todos os outros deuses, demônios, faziam o povo se marcar a pele para adorá-los. Comigo não. Povo meu não risca a pele. Várias outras coisas Deus disse, povo meu não faz. E uma dessas coisas que Deus disse foi,
vocês não vão fazer imagem de escultura para vocês e vocês não vão de forma nenhuma ficar adorando debaixo de árvore. Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão destruir tudo. Principalmente os povos que lá estão, porque vocês não vão, se vocês não destruírem, vocês vão pegar o costume desses povos, e eu abomino o que eles fazem. Vocês vão destruir tudo e vão queimar todo o ídolo deles que tiver lá, porque é ídolo de pau, ídolo de pedra, ídolo de madeira, ídolo de ferro, coisa feita por mão de homem. Vocês vão queimar tudo, reduzir a pó e vão cortar todas as árvores que não forem para comer. Porque eu continuo com a minha promessa de que árvore frutífera é para comer. E as que não são frutíferas, eles pegavam para adorar os demônios dele. Então toda árvore que não for frutífera, vocês vão cortar fora. Essa foi a ordem de Deus. E agora, antes de nós entrarmos exatamente na Bíblia, em todos os capítulos e versículos, porque nós vamos ler todos os capítulos e versículos aonde diz que Deus não gosta de adoração embaixo de árvore, e aí nós vamos chegar na árvore de Natal. Eu vou dar um testemunho agora para vocês rapidinho. Eu me converti no ano de 2000, 20 de fevereiro de 2000, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vinha de 10 anos do kardecismo, eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Minha mãe, que já estava lá um pouco mais de tempo, minha mãe deve ter ficado uns 15 anos lá no kardecismo, e eu fiquei só 10 anos, vim um pouco depois dela e fiquei 10 anos. Ela saiu um pouquinho antes de mim. Ela saiu do kardecismo no ano de 1999. E ela foi para a igreja do missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. E acho que todos vocês conhecem que o programa dele passa até hoje no mundo todo. É até traduzido para outras línguas. Mas aqui no Brasil, todo dia à noite você coloca lá na Bandeirantes ou no Canal 11, qual é o canal? A Gazeta. Põe na Gazeta ou na Bandeirantes e tá passando lá o programa dele. Passa de manhã, passa de noite, passa em todos os horários, tem na TV fechada, tem tudo quanto é lugar o programa do R.R. Soares. Eu me converti também na igreja dele. Como eu disse, minha mãe saiu do centro antes de mim. Conheceu a verdade e saiu do centro antes de mim. Eu era graduada lá dentro, eu já trabalhava lá dentro. E eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Que enrolação é essa? Lá a gente aprende que crente é idiota, que crente é bobo, que são tudo bitolado, que Jesus Cristo não é realmente o Salvador e o Filho de Deus. Aprendemos isso lá dentro, trabalhando com Satanás transvestido de anjo de luz. E minha mãe se converteu, meu irmão foi com ela, isso em 1999, e já orando pela minha vida eu comecei a ficar confusa, porque olha como vale a oração de uma mãe. Olha como Jesus Cristo, quando toca em um da família, ele salva todos os outros. Nesse instante, minha mãe se converte, leva o meu irmão com ela e tira ele do centro, começa a pregar Jesus Cristo pra mim, e eu falava, meu Deus, porque a gente crê em Deus lá no centro, a gente só não crê em Jesus Cristo. A gente falava assim, né, porque toda religião diz que crê em Deus, né, e lá comigo também era assim, eu falava Deus, mas na verdade eu nem conhecia Deus, era de falar mesmo, da boca pra fora. Deus, minha mãe tá doida, começou a ficar velha, começou a ficar doida, saiu de um lugar onde a gente conhece a verdade e foi virar crente. Eu não acredito nisso. E aí eu fiquei tão revoltada com aquilo, e como ela é minha mãe, eu não podia impedir ela de ir na minha casa, eu não podia impedir ela de me ligar, eu não podia impedir ela de chegar perto de mim. Se fosse qualquer outra pessoa estranha, eu já ignorava a pessoa. Se eu visse por acaso na rua, até trocava de calçada. Ah, fulano, nem te vi. Ia ser assim, com certeza. Eu era arrogante, vocês não têm noção. Hoje Deus fez uma transformação na minha vida, porque olha, eu era demais. E aí minha mãe pregando pra mim, como eu falei, eu não tinha como impedir ela de estar perto de mim, ela sempre falando do RR pra mim, e falou assim, vai assistir os programas dele na televisão, porque ela me chamava pra ir pra igreja, eu não queria, claro, eu tava no centro, como é que eu ia pra igreja? Ela me chamava pra ir pra igreja, eu não queria, e ela falou assim, vai assistir os programas todo dia, vai assistir os programas todo dia. Tinha dia que eu esquecia, claro, essa hora era a hora de eu ver novela, mas ela me ligava, vai começar o programa daqui 5 minutos, já deixa lá. Aí eu falei, caramba, tá, eu vou ver uma vez, pra ela parar de me encher o saco. Desse jeito que eu falei. Acho que eu devo ter falado até coisa pior, mas o que eu me lembro agora foi isso. Pra ela parar de me encher o saco. Eu vou assistir esse programa e amanhã eu falo pra ela, detestei. Detestei. Nunca mais me enche o saco pra assistir essa porcaria. Tava na minha cabeça que eu ia falar isso pra ela. Nesse instante, e já Deus tocando, minha mãe já tava orando pela minha vida. Desde 99, isso já era comecinho do ano 2000. Mas eu comecei a ver, nesse final de 99, a programação do R.R. Soares, e ele falando a respeito de árvore de Natal, que ele não coloca a árvore de Natal na casa dele desde nunca.
porque ele é convertido desde pequeno e lia a Bíblia toda, e viu que Deus abominava árvores, principalmente árvore dentro de casa e é onde você se prostra debaixo de árvore. Ele lia lá no programa todos os capítulos e versículos que nós vamos ler aqui agora, que eu vou ler com vocês. Ele lia lá e eu falava, não é possível que isso está escrito aí. Não é possível que isso está escrito aí. Ainda mais lá no centro, eu tava num centro, apesar de ser mesa branca, é de macumba do mesmo jeito, que a gente só fazia macumba branca ao invés de macumba preta, entendeu? E eu fui falar com o dono do centro, não vou falar o nome dele aqui agora, eu me lembro dele até hoje. Cheguei pra ele e falei assim, minha mãe saiu do centro. Ele falou assim, fiquei muito triste, tô sabendo que ela virou crente. Falei, pois é, minha mãe saiu do centro e agora tá querendo que eu vá pra igreja dela. Eu já falei pra ela que eu não vou. Mas o senhor tem alguma palavra pra mim, pra que eu possa falar pra ela, que eu tô sem sabedoria de falar com ela. Eu falei pro dono do centro de macumba lá, de kardecismo. Aí ele falou assim, filha, ele me chamava desse jeito. Ainda mais que eu trabalhava lá dentro, eu tinha uma alta patente lá dentro, ele me adorava. Filha, olha só. Quando sua mãe vier com essa conversa aí de igreja, de crente, de ficar virando, ele falava assim, daí esses crentes são tudo doido, eles gostam de ficar com a cara no chão, com a bunda pra cima, todo mundo olhando a bunda deles de trás. Ele falou isso pra mim. Vou buscar a minha filha e já volto. Então, gente, voltei. 3 horas depois, mas voltei, vamos continuar. Então, o dono do centro falou pra mim assim, quando a sua mãe vir falar com você, você vai usar a própria palavra de Deus que ela costuma usar na Bíblia dela. Você vai dizer pra ela assim, olha, você converte Satanás, hein? Satanás tentou Jesus com a palavra, não foi? Jesus, dá-lhe em cima porque ele conhecia a verdadeira palavra. Quando Satanás mascarava ali algumas palavrinhas pra tentar fazer com que Jesus o adorasse, Jesus mandou a palavra verdadeira de Deus em cima dele. E esse dono do centro fez exatamente comigo dessa forma. Quando sua mãe chegar pra você, você usa a palavra de Deus. Ela não gosta da Bíblia? Então você vai dizer pra ela assim, João 8:32. Aonde está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu falei, tá bom, então vai ser assim. Beleza. Minha mãe me liga e fala assim, olha, assiste o programa de hoje à noite do RR que tá imperdível. Aí eu falei, tá bom mãe, vou assistir. Mas aí eu já tava na ideia, na cabeça, de falar pra ela assim, eu assisti e o programa foi chato mesmo e eu não quero mais assistir, não me encha mais o saco com isso, e ia dar a palavra pra ela de João 8:32. Aí, o que acontece? Vocês vão dar risada agora. Ela tinha o programa do R.R. Soares, de manhã ele passa um programa e de noite ele repete. Então, olha só, ela viu a palavra de manhã e mandou eu assistir, à noite eu fui assistir, qual foi a palavra? João 8:32. E aí ele pregou Jesus Cristo, em conhecereis a verdade vos libertará. Ele mostrou quem era a verdade. Já falei com vocês a respeito disso em outro vídeo, que Jesus Cristo é a verdade de Deus. E aí ele pregou aquilo e aquilo me converteu. E aí a minha cara caiu no chão. Como é que eu ia voltar no centro e falar pro dono do centro que eu não ia mais frequentar o local? Olha, foi uma tribulação. Tanto que eu nem falei pra ele, eu falei depois, por uma semana depois eu falei pra uma assistente dele. E aí fui ameaçada de morte por aqueles demônios. E até que eles acertaram que eu ia morrer, pois é. Um ano depois eu me batizei nas águas, morri pra esse mundo mesmo e renasci pra Jesus Cristo. Olha só, mas foi desse jeito que aconteceu. E aí eu comecei a ver, naquele ano de 2000 que eu me converti, fui aprendendo a palavra, aí comecei a ir pra igreja com a minha mãe, a gente pegava o culto das 3 da tarde, eu tinha minha filhinha pequena, então eu tinha que à noite estar em casa com ela, né, não podia voltar muito tarde, meu marido chegava do serviço, eu tinha que estar com a janta pronta, então a gente ia no culto das 3 da tarde e eu fui ali aprendendo a palavra, mas a gente lia a palavra assim, né, o pastor falava lá, vamos ler não sei o que, você abria e lia aquela palavrinha. Quando chegou no final do ano de novo, do final do ano 2000, o R.R. Soares veio de novo pregar a respeito de árvore de Natal e falar que Deus não gosta de árvore de Natal. E aí eu comecei a prestar atenção. E aí veio o Espírito Santo de Deus dentro do meu espírito, dentro de mim mesma, porque ele já sabia que um dia eu seria uma pastora, eu ainda não sabia. Nem se ele falasse aquilo pra mim naquele instante, nem eu ia acreditar. Mas ele já sabia, já tinha me separado no ventre da minha mãe para essa missão que ele tinha para mim neste mundo. E aí ele chegou para mim e falou exatamente assim, que eu tinha que ler a Bíblia.
Porque apesar de eu estar vendo o RR falando, eu tinha dúvidas dentro de mim, e eu falei, esse homem tá errado, não é possível um negócio desse. Todo mundo monta árvore de Natal, como é que ele pode falar um negócio desse? Até crente, olha as igrejas, que eu tava frequentando igreja, tá na dele não se monta, mas em todas as outras que a gente passava em frente, tinha árvore de Natal montada. Eu falei, mas tem árvore de Natal dentro da igreja? Conhecia já pessoas crentes, os crentes estão montando árvore de Natal, como assim não pode árvore de Natal? E aí o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que ler a Bíblia. Por isso, em 2001, foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira. E aí dei de cara com o quê? Exatamente com essa palavra. Exatamente com essa e com mais outras, todas as outras palavras que eu jamais imaginava que estaria na Bíblia, e lá estava. E foi aí que eu me apaixonei pela Bíblia. Hoje, aqui em 2015, já estou lendo pela 15ª vez a palavra de Deus inteira. Por isso eu aconselho a você também que conheça a palavra de Deus inteira. Então nós vamos continuar aqui nos versículos, porque agora nós vamos entrar exatamente nessa parte da árvore onde Deus não gosta. E nós vamos esclarecer tudo. Assim como um dia eu fui esclarecida, eu vou esclarecer para vocês também. Devo dizer antes de a gente começar, que o demônio que eles adoravam debaixo das árvores era um demônio chamado Azerá. Essa Azerá, era uma deusa cananeia da fertilidade, e ela era mulher de um outro demônio que chama Baal. Esses você conhece, né? O Baal todo mundo conhece por causa de Jezabel. Jezabel adorava aqueles profetas de Baal. Aí foi Elias lá em 1 Reis 18 e matou todos os profetas de Baal, 450 de Baal e 400 da Azera. Matou 850 profetas desse demônio, escarneceu deles, tirou sarro deles. Foi desse jeito que aconteceu. Então, esse demônio, a Azera, é justamente o demônio que lidera toda essa parte de adoração embaixo de árvores, dentro de mata, dentro de bosques, ok? Então, só para ficar entendido, nós vamos falar muito sobre esse demônio agora. Ela era tida como deusa da fertilidade, mas na verdade ela era também um demônio, né? Vamos logo entrar no assunto da Bíblia, porque nós vamos falar sobre tudo isso, mas nós vamos falar da Bíblia. Não esquece que no final tem um recado de Deus para você, ok? Vocês são aqui atrás fazendo uma bagunça. Nós vamos agora para Deuteronômio 12, versículo de 1 a 5 e 13 e 14. Eu vou falando para vocês e sempre escrito aqui do lado, tá? 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado de cumprir. Deus já falando pro povo dele para entrar na terra prometida, tá bom? Na terra que vos deu o Senhor vosso Deus a vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, terão juízos e mandamentos para vocês cumprirem. Quais são esses juízos e mandamentos? Olha já o primeiro no versículo 2, Deuteronômio 12. Totalmente destruireis todos os lugares aonde as nações que possuireis serviram os seus deuses. Vai destruir todo lugar aonde essas nações adoraram os seus deuses. Sobre as altas montanhas e sobre os outeiros. Já falei que outeiros também é um tipo de monte, né? E debaixo de toda árvore frondosa. Árvore frondosa é uma árvore abundante com grandes ramos, grandes folhas. Versículo 3. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Na terra que o povo de Deus entrasse, tinha que acabar com tudo. Não era para ficar com nada que aquele povo antigo que morava lá fazia, porque Deus não apoiava aquilo. Por isso tirou a terra deles e deu para os judeus, tá bom? Versículo 4. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus, mas no lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Deus estava falando que eu vou fazer um lugar para vocês me adorar. Vocês não precisam me adorar em bosque, embaixo de qualquer árvore, que eles adoravam os deuses deles, não. O meu lugar eu vou falar para vocês onde vai ser. Depois ele construiu o templo, né? Versículo 13. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires. Não ofereça oferta para mim em qualquer lugar que você vê. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos. E ali fará tudo o que te ordeno. Deus ia fazer um lugar para eles adorarem. Não era para adorar onde as outras pessoas adoravam os demônios dele. Deuteronômio 16, 20 a 22. O 20. A justiça somente, a justiça seguirás, para que vivas e possuas a herança
possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. 21. Não plantarás nenhuma árvore, olha só, junto ao altar do teu Senhor, do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Quando fizerem um altar para Deus, jamais coloque uma árvore perto. Não plante nenhuma árvore perto do altar do Senhor. Isso serve para púlpito no dia de hoje, tá, igreja de Deus? Não coloque árvore perto do púlpito onde vai ser pregada a palavra de Deus. Dentro da igreja, então, piorou. 22. Nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Olha que isso é sério. Deuteronômio 20, 15 a 20. 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Virando. 16. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá por herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. É para exterminar tudo. 17. Antes, destruí-la-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus, os jebuseus, que te ordenou o Senhor teu Deus. Ele riscou da face da terra o nome de muitos dos povos que existiam naquela época. E ele disse isso, porque esses povos fizeram Israel pecar, vou riscar o nome dele do meu livro e não vai mais existir esses povos na face da terra. Um deles, ó, heveus, jebuseus, cananeus, amorreus, perezeus, e tem vários outros também. Olha aqui o nome de outros povos que Deus tirou da face da terra e que você não vê mais. Filisteus, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Leveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu, Emateu, Cananeu, Amalequita, Amonita, Moabita e Zeboíta. Você sabe onde tem um Zeboíta hoje? Você sabe onde tem um Arqueu hoje? Você sabe onde tem um Ferezeu hoje? Não tem. Deus riscou essas nações da face da terra. E é isso que ele faz com quem adora embaixo de árvore. Viu? Olha que interessante. O versículo 18 agora. Para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, demônios, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Se fizer igual a eles, vai pecar contra o próprio Deus. 19. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela, e para tomar, não destruirás o seu arvoredo. Não é para destruir todas as árvores, colocando nele um machado, porque dele comerás. Árvore que dá fruta e que dá comida, os demônios não adoravam embaixo não, eles adoravam embaixo das outras. Então Deus falou, quando entrar lá, não põe o machado de uma vez em tudo não, porque dessas árvores você comerá. Pois não cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. É o que nós lemos no começo. Deus fez a árvore para o homem se alimentar. Deus fez a árvore também para limpar o nosso ar, para ajudar a equilibrar a temperatura do nosso planeta, e não para adoração debaixo dela para nada. Versículo 20. Mas as árvores que souberes que não são árvores para alimento, destruirás todas e cortá-las-ás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja vencida. 1 Reis 14, 22, 23. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Versículo 23. Porque também eles edificaram altos, e estátuas, e imagens a azerar, que sobre todo o alto e outeiro, debaixo de toda árvore verde. Eles pecaram contra Deus feio, e cada vez que Deus levantava um rei, esse rei, ou ele ia lá e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, como disse aqui, ou ele fazia o que era bom. Quando ele fazia o que era mal, ele erguia mais montanhas, mais bosques, plantava mais árvores, para adorar demônios de baixo. E quando o rei era bom, ele já entrava, como nós vamos ver aqui futuramente, Josias também, isso aconteceu com Ezequias, eles entravam, eles destruíam todas as árvores onde se fazia uma macumba de baixo. Capítulo agora de 2 Reis 13, 4 a 6. 4. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. 6.
que tinha a festa dos tabernáculos que Deus tinha instituído, né? Eles moravam em tendas durante lá um período de tempo, 15 dias, uma semana, não importa, o dia que Deus mandava. Versículo 6. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que tinha sido o rei anterior, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles e também o bosque ficou em pé em Samaria. Entraram, fizeram coisa bonita, derrubaram algumas coisas, só que o bosque onde adoravam demônios deixaram lá. E isso para Deus é terrível. Vamos para outro livro, 2 Reis 16, de 1 a 4. 1. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. 2. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. O Deus que gostava de queimar a criança no fogo era Moloque. Devia ser primo da Azera. 4. Também sacrificou ali e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Eles provocavam mesmo Deus adorando debaixo de árvore. Deus destruiu todos esses povos, já falei para vocês. 2 Reis 17, 7 a 12. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, que fizeram subir da terra do Egito, e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, que temeram a outros deuses. 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. E no dia dos reis de Israel que eles fizeram. Andaram mesmo em tudo que os reis que pecaram contra Deus fizeram. O povo aderia e fazia também. E a coisa pior que eles faziam, que eles já começavam fazendo, era ir adorar em outeiros, em montes, em altos. Versículo 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente, não sei para quem, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Enfim, os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades. Colocaram altos, lugares altos para adorar demônios com árvores frutíferas, não, com árvores frondosas. E para afrontar o Senhor, olha o que eles fizeram, edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Até na casa dos atalaias, dos ungidos de Deus, eles fizeram isso. 10. E levantaram para si estátuas, imagem do bosque, a Azera, e todos os altos e outeiros debaixo de todas as árvores verdes. 11. E queimaram ali incenso, e em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsava de diante deles, e fizeram coisas ruins, e provocaram a ira de Deus. Quer provocar a ira de Deus? Adora debaixo de árvore. 12. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis estas coisas. Deus avisou, mas eles serviram. E aí nós chegamos em Josias. O rei Josias limpou toda essa sujeira. E Josias foi profetizado 300 anos antes do nascimento dele. Pois é, Deus fez alguém para libertar o povo de todos aqueles inimigos que estavam ali naquele instante, por causa do próprio pecado, da rebelião deles, mas também tirou todos esses altares e essas coisas ruins de árvores que eles adoravam, a tal da Azera. Vamos então ler sobre Josias. Nós vamos em 2 Reis, capítulo 23, e vão ser muitos versículos e eu vou pulando, mas vou falar os que eu vou falar agora. De 1 a 8, 13, 14, 15, 19, 24, 25, sempre aqui do lado para vocês não se perderem. Pega a tua Bíblia, porque assim como eu tive que ler a Bíblia para ver a verdade, para a verdade me libertar, leia você também a palavra de Deus. Versículo 1. Então o rei, o Josias, ordenou e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se reunissem a ele. 2. E subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos de todos eles a palavra do livro da aliança, o livro da lei de Deus, onde continha os mandamentos que o próprio Moisés escreveu, que se achou na casa do Senhor. 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os teus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a sua alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou a aliança. Todo mundo disse, nós vamos fazer o que está escrito no livro de Deus.
Nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos acabar com todos esses altares, com a adoração debaixo de árvores. Todo lugar onde se adorava demônios, nós vamos destruir tudo. Eles aceitaram fazer o pacto. 4. Depois muda, né? Mas naquele momento aceitaram. E o rei, no versículo 4, mandou o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem, aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Primeira ordem que ele fez, tá vendo? Vamos limpar a casa de Deus? Vamos quebrar tudo que é de Baal. Quebra todos os vasos que ele plantava plantinha lá para adorar em coisinha verde. E quebra tudo que é bosque. Tudo que ele fez de bosque, taca fogo em tudo. Macumbeiro adora, né? Um vasinho de planta. Ou comigo ninguém pode, uma arrudinha. Pois é, e isso desagrada a Deus. Você tem essas coisas na sua casa? Tira. 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Eles não eram nem descendentes de Levi, simplesmente colocaram os sacerdotes lá para que eles adorassem a esse demônio em todo lugar onde tinha bosque, e Josias tirou esses sacerdotes de lá. Eles eram impuros, não eram dignos de estar na casa do Senhor. Como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e todo o exército dos céus. A todo demônio eles adoravam, sol, lua, qualquer coisa. Versículo 6, ainda de 2 Reis 23. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque. Quem é o ídolo do bosque? Acabei de falar com vocês. Azerá. Tirou lá, porque chegaram a colocar dentro da casa de Deus esse demônio, a imagem desse demônio Azerá. Feito por mão de homens, né? É claro que ele tirou de lá. Levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez a pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas do filho do povo. 7. Também derrubou a casa dos sodomitas, dos gays, e que estavam na casa do Senhor. Olha só que absurdo, dentro da casa do Senhor ainda tinha isso. E também tirou de lá as mulheres que teciam casinhas para o ídolo do bosque. As artesãs faziam obra com as próprias mãos, faziam casinha para guardar a estatuazinha do ídolo do bosque, e até essas ele tirou de lá. 8. E todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Gebá até Berseba, e derrubou os altos que estavam nas portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. 13 agora. O rei Josias, profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, o rei de Israel, a Astarote, as abominações dos sidônios, a Quemós e a abominação dos moabitas, a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Pois é, o próprio rei Salomão, o mais sábio de toda a Bíblia, aquele que Deus deu entendimento e deu tudo além disso, ele foi o mais rico de todos os reis que já houve, teve o quê? 1000 mulheres. 1000 mulheres que fizeram ele se perder e adorar a demônios. E olha tudo que ele adorou: Quemos, Milcom, Amon, Astarote e muitos outros. E até esses altares que o próprio Salomão edificou, Josias foi lá e destruiu tudo. 14. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar de ossos de homens. 15. Também o altar que estava em Betel e o alto, a montanha, que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, em pó o esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. Outra imagem de Azera que também estava lá. 19. Demais disto também, Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor. Eles faziam mesmo igrejinha, capelinhas e casinhas para colocar demônio dentro, e colocar lá nos outeiros, nos altos, nas montanhas, debaixo de toda árvore frondosa, dentro dos bosques, exatamente para provocar a ira de Deus. O que eles ganharam com isso? Morreram. 24. Vão ressuscitar no julgamento do grande trono branco. Presta atenção que no final tem um recado de Deus para você. 24. Também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins
os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar a palavra da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Olha, fez uma limpeza, por isso que esse cara foi profetizado 300 anos antes dele nascer. Ele veio mesmo para acabar com tudo que todo mundo tinha feito lá. 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca outro se levantou. Olha só. Ele veio mesmo e destruiu tudo que Deus odiava. Todas aquelas imagens, aqueles ídolos, feiticeiros e demônios que estavam lá açoitando as pessoas, fazendo as pessoas cativas, porque pessoas que adoram demônios são cativas desse demônio. Ele limpou tudo, ele tirou tudo e queimou toda a árvore, todo o bosque, destruiu todo o alto que eles tinham feito. Aí agradou a Deus, a ira de Deus se aplacou naquele instante. Houve paz na terra durante alguns anos no reinado de Josias, tá? Segundo Crônicas 14, 1 a 4. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Por quê? Versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos. Já falei pra você que alto não é alguém grande. Alto era a montanha que se adorava com demônios, com árvore lá no meio. E quebrou as imagens e cortou os bosques. Aí sim ele agradou a Deus. Deus já tá dando pra perceber que Deus não gosta de adoração em árvore, que se prostra embaixo de árvore. 4. E mandou Judá que buscasse o Senhor Deus, buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Ordenou pra todo mundo, agora nós vamos buscar a Deus. Observe a lei, observe o mandamento. Vamos servir a ele como ele disse que seria, não como a abominação das outras nações. Segundo Crônicas 17, 1 a 6. 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. 2. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições da terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. 3. E o Senhor era com Josafá. Olha lá, um homem que Deus falou assim, esse eu vou ser com ele, porque ele não faz as coisas que os outros reis do mal faziam. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns, deuses da floresta lá também. Não buscou. 4. Antes buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. 5. E o Senhor confirmou o seu reino na sua mão. E todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. 6. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Ele amou tanto a Deus, e Deus deu tanto milagre para ele, estava com ele, vencia as guerras com ele, e quando ele se exaltou mais ainda o seu coração, ele falou assim, eu preciso dar uma coisa a mais para esse Deus. Ele fez o quê? Tirou os bosques e os altos da cidade de Judá. Tá vendo? Sem adoração debaixo de árvore. Segundo Crônicas 28, 1 a 5. E tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, versículo 2, andou nos caminhos dos reis de Israel, que além disso fez imagem fundida a Balaíns. Não farás para ti imagem de escultura. Deus falou isso. Mas o que ele fez? Imagem fundida. Versículo 3, também queimou incenso no vale de Rimon e queimou seus filhos no fogo, pro tal do Moloque, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante da terra dos filhos de Israel. 4. Também sacrificou e queimou nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. O que ele podia fazer para afrontar Deus, ele fez. E foi logo sacrificar debaixo de árvore verde, nos outeiros e nos altos. 5. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais os feriram e levaram dele o cativeiro com uma grande multidão de presos que trouxeram de Damasco. A Damasco também foi entregue na mão do rei de Israel, ao qual lhe infligiu grande derrota.
Segundo Crônicas 33, 1 a 3, 18 e 19. Vou falando os versículos. 1. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Esse Manassés foi um dos piores reis que existiu ali na face da terra naquele instante, naquele tempo. 3. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai. O Ezequias também foi um rei como Josias, destruiu todos os altos, tudo que era de árvore, queimou tudo, destruiu tudo. Aí veio Manassés, o filho dele, e ergueu tudo de novo que o pai tinha derrubado. E levantou altares aos Balaíns, e fez bosques, ainda plantou mais bosques, mais arvorezinhas, e prostrou-se diante todo o exército do céu e o serviu. Mas no final da vida dele, depois de todo o mal que ele fez, você viu que ele governou 55 anos, ele se arrependeu, e no versículo 18 diz assim: e o restante dos atos de Manassés, e a sua oração ao Senhor, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritas nos livros de crônicas dos reis de Israel. Deus mandou falar com ele, porque Deus fala com todas as pessoas. Por mais que a pessoa esteja errando, Deus sempre manda um profeta falar com ela. E ele ouviu a voz dos profetas que foram falar com ele. Versículo 19. E a sua oração, que estava escrito lá no livro das crônicas dos reis, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de esculturas, antes que se humilhasse, eis que estão escritos no livro dos videntes. Então ele se arrependeu, e tudo isso que ele plantou, que ele fez de mal nos bosques, nos outeiros, plantou um monte de árvore, ele se arrependeu, e Deus se aplacou para ele, Deus se acalmou com os pecados dele. Deus perdoa. Se você errou, arrependa-se que o Senhor perdoa. Nossa, eu devo estar suando aqui porque está muito calor. Isaías agora, 57, 1 a 5. 1. E perece 1, Isaías 1. Perece o justo, e não há quem o considere isso no seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere o justo elevado antes do mal. Essa passagem é famosa na Bíblia, né? Às vezes morre um monte de gente, aí você fala assim: caramba, os bons morreram tudo, os maus, os bandidos, aqueles que não mereciam ficar, ficaram vivos? Pois é, porque o justo é elevado antes do mal. Deus se agrada da morte do justo, diz a palavra do Senhor. 2. Entrará em paz e descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. 3. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição. Filho de agoureira, filho de macumbeira, já é descendência adulterina, já é descendência de prostituição. Para Deus adorar outros demônios, que eles chamam de deuses, é prostituição espiritual, tá bom? 4. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem encarareis a boca e deitareis para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão e descendência da falsidade? 5. Que vos inflameis com seus deuses debaixo de toda a árvore verde, e sacrifiqueis os filhos dos ribeiros e nas fendas dos penhascos? Olha Deus falando. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Além de ser filho de agoureira, filho de quem não é de Deus, filho de quem não adora a Deus, se já são uma geração maldita, vocês ainda ficam se inflamando debaixo de toda a árvore verde com seus deuses? Onde é que vocês pensam que vocês vão parar? O que vocês pensam que eu vou fazer com vocês? Me aguarda. O juízo vai chegar para todo mundo. Jeremias 2, 19 e 20. 19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres em ti o temor de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quão é amargo não ter a Deus. Essas pessoas ficam frustradas. Gente que não tem Deus é frustrado, é amargo. 20. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia eu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro e alto, debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-se. Quem se curva debaixo de árvore está cometendo prostituição. E não é prostituição só de homem com mulher, de sexo, que Deus está falando aqui, não. É justamente se prostrar diante de outros deuses, é prostituição. Principalmente debaixo de árvore. Jeremias 3, 6 e 13. 6, do capítulo 3.
Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, falamos de Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto, debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. 13. Somente reconhece a tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor teu Deus e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde e não deste os ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Deus estava bravo mesmo. Jeremias 17, 1 a 3. 1. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro. O que é isso? Não pode ser destruído. Com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Não adianta querer esconder o que vocês estão fazendo. Estão adorando debaixo de árvores. Está escrito com ponta de ferro, com ponta de diamante. Olha o versículo 2 de Jeremias 17. Como também os seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. 3. E o meu nome no campo... E o meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do seu pecado e todos os teus termos. O que Deus estava dizendo aqui? Pensa que eu me esqueci, que os seus filhos estão adorando debaixo de bosques e árvores frondosas e todos os outeiros? Vou entregar tudo isso na mão do inimigo, vocês vão sofrer. Vocês pensam que vocês são importantes? A hora que eu tirar minha mão de proteção, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Ezequiel 6, 11 a 14. 11. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão, bate com o pé e dizes. O que é bate com a mão e bate com o pé? Antigamente era um sinal de protesto. Se alguém estava falando alguma coisa, eles batiam com a mão e batiam com o pé, aquela barulheira total, aquilo era um sinal de protesto. Então Deus estava dizendo assim: bate com a mão e bate com o pé e dize: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada de fome e de peste. Ah, a gente não sabe hoje, né? Porque no mundo tem tanta fome, tem tanta peste, tem tanta espada, tem tanta guerra, tem tanta bomba. A gente não sabe. Ah, não, vocês estão adorando só a Deus? Ou vocês estão adorando outros deuses? Estão se prostrando debaixo de toda árvore? Ah, não, eu não me prostro debaixo de árvore. Não, tá no fim do ano, você está montando a árvore de Natal. Versículo 12. O que tiver longe morrerá de peste, o que está perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. 13. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, e em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, debaixo de todo carvalho frondoso. Carvalho é uma árvore enorme e resistente, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos. Vocês vão saber que eu sou Deus quando vocês verem o cadáver da sua família aí, das pessoas que você gosta, junto com os demônios dele. Vê se os demônios dele podem salvar eles. 14. Estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e mais devastada do que o deserto do lado de Dilbá e todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Vai virar deserto. Muita gente não sabe hoje, porque lá na África, principalmente, pro lado do Egito, até lá no Oriente Médio, tem muito lugar que é deserto. Deus fez deserto. Deus fez deserto, porque Ele abominou o que aquelas pessoas faziam debaixo de árvores frondosas, em bosques, em outeiros e montes. Pronto. Ezequiel agora 20, 27 a 30. Portanto, fala a casa de Israel ao filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram os vossos pais, que procederam traiçoeiramente contra mim. Olha Deus falando: me traíram, procederam traiçoeiramente contra mim. 28. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão, coloquei Israel na terra prometida, para lhe dar. Então olharam para todo o alto outeiro, entraram lá na terra, em vez de me agradecer, de dobrar o joelho, de falar entramos na terra prometida, não. Já olharam para todo o alto, para todo o outeiro, para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, se apresentaram ali, provocação das suas ofertas. Já entraram adorando demônio, e falaram que era para mim. Não era para mim não, falei para não me adorar nesses lugares, que o lugar onde eu queria adoração eu ia estabelecer.
Entrou e já foi olhando logo para todas as árvores e colocando oferta debaixo. Tá pensando que isso é macumba? Não é oferta para mim, isso é macumba. 29. E eu lhe disse: que alto é este? E onde vós ides? E o seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. 30. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: contaminai-vos vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações. O profeta falando: vocês continuam fazendo essas coisas? Vocês continuam adorando debaixo de árvore, em bosques, em florestas, em tudo? O que vocês estão pensando do que vocês vão fazer? Era isso que eles faziam. Oséias, nós estamos terminando e já vou passar o recado de Deus para vocês. Vamos falar agora sobre a árvore de Natal. Só esse último versículo de Oséias. Oséias 4, 12 a 14. 12. O meu povo consulta a sua madeira. Tem gente adorando madeira, falando que é santo. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde. Claro, Satanás se manifesta, porque o espírito de luxúria os engana. Olha o nome do demônio que está te enganando aí, você que adora deuses. Espírito de luxúria. Prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Não ligam para o que Deus falou. São prostitutos. 13. Sacrificam sobre o cume dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo de todo carvalho, do álamo, do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Esses lugares onde a sombra era melhor, era onde eles iam lá sacrificar. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Sua família é maldita, porque vocês se tornam maldição, adorando a demônios debaixo de outeiros, debaixo de montes, debaixo de árvores. 14. Eu não castigarei as vossas filhas quando se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Não vou castigar ninguém agora que está fazendo essas coisas ruins. Vocês mesmos vão se castigar pelo pecado de vocês. Não vou precisar colocar minha mão. Satanás já está aí governando e vocês vão, cair sozinhos. Era isso que Deus estava dizendo nesse instante. Deu para entender? Nossa, falei pra caramba. Deu para entender? Falei muitos versículos. Se você perdeu algum versículo, revê o vídeo, eu agradeço. Mas se não quiser rever, vou deixar o link aqui embaixo do meu blog, o blog da minha igreja, onde eu coloquei todos esses versículos lá. Então se perdeu alguma coisa, dá uma olhada no blog, tá? E agora nós vamos falar sobre a árvore de Natal. Depois de tudo isso que nós vimos agora, que Deus abomina a adoração debaixo de árvore, debaixo de montes, debaixo em cachoeiras, onde tem árvore frondosa, árvore bonita, Ele abomina todas essas coisas. Lemos lá no início que é proibido colocar árvore perto do altar de Deus. Isso inclui igreja. Tem crente, tem igreja montando árvore de Natal dentro da igreja. Pior, todos os crentes e todos os pagãos, não vou falar só de crente não, todos os pagãos, todas as pessoas no final do ano montam a árvore dizendo que é de Natal para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, que é uma mentira. Não que mentira que Jesus nasceu, muito pelo contrário, mas que tá comemorando o aniversário de Jesus é mentira. Ninguém lembra que Natal é aniversário de Jesus Cristo. Por se lembrasse, cantava parabéns, não ficava montando essas coisas idiotas aí e aclamando o Papai Noel. Simplesmente, Deus não se agrada dessas coisas. E Ele disse, vocês não podem montar árvores para vocês. Não podem levar árvores para dentro da casa de vocês. Porque o pecado era tão grande. Nessa época, e você viu que os reis entravam, eles queimavam tudo. Deus mandava exterminar tudo. Queimar toda a árvore, queimar tudo. Queimou até os corpos daqueles que adoravam debaixo dessas árvores. O que eles faziam? Pegavam a árvore e levavam para dentro de casa. Todo mundo tinha lá o seu pinheirinho que cabia dentro de casa. Ah, que lindo! Todo mundo tinha lá sua árvore no seu quintal, porque fora eles seriam mortos, começaram a levar para dentro de casa, para continuar fazendo mal dentro de casa. Olha a maldição disso, olha a mão de Satanás por trás disso. E agora eu vou ler para vocês aqui um texto rápido de como surgiu exatamente a árvore de Natal que você coloca dentro da sua casa hoje. Dessa árvore que você coloca presentinho debaixo e se prostra diante da árvore. Ah, pastor, eu coloco presente lá, eu monto a árvore de Natal, mas eu não fico rezando, eu não fico fazendo prece, eu não fico orando debaixo da árvore, não tem problema. Tá só mascarado.
é adoração debaixo de árvore, tem árvore dentro da sua casa, é adoração a demônio. Deus não perdoa isso. Eu vou falar para você o recado que Deus me deu agora, hein? Só um minutinho. Vamos ler a respeito da árvore de Natal. Como surgiu a árvore de Natal? Mesmo antes de Jesus Cristo, todas as religiões pagãs, o que são as religiões pagãs? Religiões que adoram demônios. Colocavam árvores dentro das suas casas. Por quê? Porque era proibido fora, eles iam morrer, os reis iam chegar e iam exterminar todos eles, porque Deus mandava fazer isso, então eles colocavam as árvores dentro de casa. Mas no século XVI, na Lituânia, começaram a adorar Adão e Eva no dia 24 de dezembro. Aí eles montavam árvores, olha, engano de Satanás. Vamos fazer adoração a Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, e vamos fazer a árvore, vamos colocar árvore decorada com frutos. Então colocava-se dentro de casa, no dia de Adão e Eva, 24 de dezembro, uma árvore muito bonita, cheia de frutos pendurados, como se fossem as bolinhas da árvore de Natal, representando o paraíso. Nem no paraíso eles estavam mais, eles transgrediram a lei de Deus e Deus expulsou eles do paraíso. Ah, mas Satanás tem que fazer o povo transgredir a lei de alguma forma, né? Então fizeram adorar Adão e Eva, adorar homens, adora a Deus. Ele fez todo mundo adorar homens de novo. Colocaram essas árvores decoradas dentro de casa. Aí os cristãos começaram a fazer isso também, sabe por quê? Porque Martinho Lutero, que é o fundador do protestantismo, é o fundador desse movimento que se começou depois, se separar da Igreja Católica, se separar dessas outras denominações que tinha antigamente e montar essa parte como se fosse dos crentes. Ele começou com uma ideia diferente, ele começou a ver que Jesus Cristo salvava e que não aquelas outras coisas, aqueles outros deuses, aqueles outros demônios que não tinham nada a ver com Deus realmente na terra. Até que nisso ele foi bom, só que ele era homem. O que ele fez? Um dia ele estava orando lá fora, no quintal da casa dele, olhando pra cima. Não é que nem hoje a gente olhar pra cima aqui, você vê um monte de prédio, principalmente São Paulo só tem prédio. Então se a gente olhasse pra cima hoje ia ver prédio, mas naquele dia ele só tinha muita árvore. Ele olhou pra cima, uma noite estrelada, e no cume de uma árvore, porque ele estava rodeado de árvores, tinha uma estrela lá em cima no céu e parecia que a estrela estava colocada em cima da árvore. Ele achou bonita aquela imagem. Aí foi lá, deve ter falado com alguma tiazinha que fazia obra de artesanato para fazer uma estrela, pegou a árvore e levou para dentro da casa dele, para a família dele. Olha só, a pessoa que descobriu o protestantismo, que foi um líder muito importante, Martinho Lutero. Quem não sabe quem é Martinho Lutero, joga no Google e vai pesquisar, que eu não sou obrigado também a ficar falando tudo. Vai pesquisar, vê só o que ele fez pelo cristianismo. Foi maravilhoso. Só que mesmo assim, Satanás, sabendo do que ele ia fazer, do que ele estava iniciando, tentou desviar a atenção dele de Jesus Cristo e fez justamente com que ele levasse uma árvore para dentro de casa. Aí depois disso, no século XIX, o príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, desses britânicos aí que veio antes dessa rainha que não sai daí mais, pois é, colocou uma árvore dentro do palácio britânico. Enfeitou lá também, porque para fazer coisa do mal, Satanás faz a pessoa ver aquilo e desejar. Viu também uma árvore, desejou, com certeza ele já tinha essa influência de Martinho Lutero, porque ficou famosa a árvore de Martinho Lutero dentro de casa, e todo mundo espalhava, todo mundo queria fazer igual, a árvore com a estrela na ponta. E aí ele fez essa árvore, colocou lá dentro do castelo britânico e tiraram uma foto. Essa foto também tá no blog que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês, tá? Tirou a tal da foto e todo mundo viu, nossa, o rei britânico, né? Ele era príncipe, né? Marido da rainha. Príncipe consorte que chama, né? Aí o tal do príncipe consorte, vou chamar de rei. O rei lá colocou a árvore para celebrar, né? na época de Natal, colocou a árvore dentro de casa e foi tirada a foto e todo mundo imita. O que a Diana lá, que já morreu, fazia, todo mundo imitava. O cabelo dela, todo mundo cortava igual. A roupa dela, todo mundo mandava as costureiras fazer igual. Tudo que aqueles britânicos fazem, todo mundo faz igual. Pois é, tiraram uma foto, não sei como, que câmera que eles usavam naquela época, mas foi registrado o momento. E essa foto tá aí até hoje. E todo mundo começou a adorar como a família britânica, porque eles são chiques, porque eles são pontuais, porque exemplo de elegância está na família britânica. Exemplo de elegância tinha que estar em Jesus Cristo, mas está na família britânica. E olha só o que aconteceu, por causa dessa foto, todo mundo começou a copiar e ficou lindo. O Natal, o nascimento de Jesus, enfeitado com uma árvore dentro de casa. Satanás conseguiu o propósito que ele tinha
de acabar com esse momento lindo que era o Natal. Este momento lindo que mudou o calendário. Jesus Cristo mudou o calendário. Agora é depois de Cristo. Aquele calendário que vinha se contando antigamente foi extinto. Virou antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou o tempo. Ele veio para nos salvar. Ele veio nos libertar. Ele nos trouxe o amor de Deus. Ele mostrou como Deus nos ama e que para termos mais de Deus, simplesmente devemos nos afastar de toda maldição e coisas iguais dos povos deste mundo. Nós lemos esse monte de versículo dizendo aqui, Deus separou um povo para ele e disse, vocês serão diferentes dos outros povos. Serão meu povo particular. Vou cuidar de vocês como a menina dos meus olhos. Mas o povo colocou Deus de lado. Preferiu adorar demônios. E o pior de tudo, toda árvore que eles viam, eles queriam para eles. Se já não podia adorar nos montes, porque iam ser todos exterminados, colocava a árvore dentro de casa. E isso veio passando de geração em geração e as pessoas sem conhecimento. Por que sem conhecimento? Porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia e está aí questionando. Não é possível que não pode ter árvore. Lê a Bíblia que você vai ver todos esses versículos que eu falei com você agora e vai entender que coisas muito pior do que essas também são feitas que você nem sabe que são feitas. Você nem sabe que a maldição está dentro da sua casa. Você nem sabe porque a crise deste Brasil está dentro da sua casa. Eu não faço parte da crise. Minha casa não entrou em crise. Minhas contas no banco estão ótimas. Continuo comprando o que eu quero, continuo indo no mercado gastando o que eu gosto, não olho marca, não olho preço, eu só pego o que eu quero. Mas muita gente já não está vivendo mais assim, entrou em crise com o país. Por quê? Porque adoram a demônios. Continuam se prostrando. Tem lá dentro da sua casa a sua hortinha, cheio de plantinha que macumbeiro gosta, seu pezinho de pimenta para dar sorte. Compra lá, né? Que eu sempre falo de Vivara, compra lá na Vivara o tal do olho grego para proteger de inveja, de mal olhados. Quer proteger de inveja? Se converte a Jesus Cristo. Fica fazendo coisas que Deus abomina e principalmente se prostrando debaixo de demônios. Fazendo macumba, o povo por aí tudo fazendo macumba, colocando debaixo de árvore. Toda esquina que você passa aí, principalmente de final de semana, eu tô gravando hoje numa sexta-feira 13. Hoje vai ser um dia que vai aparecer um monte de gato preto morto, galinha preta morta. Tudo colocado debaixo de árvore. Pode andar aí na rua da sua cidade. Em qualquer lugar deste planeta você vai ver animal morto debaixo de árvore lá com o pratinho de macumba. Tô mentindo? Não, não tô não. Vim aqui em nome de Jesus Cristo fazer o que Ele me mandou fazer, alertar vocês. E eu não sou a primeira que estou falando disso. Como eu falei pra vocês, começou pra mim, que eu vi a primeira vez, lá no ano de 1999 com R.R. Soares. Missionário R.R. Soares. Depois disso, vi muitos outros profetas falando, mas profetas que, assim como eu, são de pequena divulgação. Não tem canal de televisão totalmente divulgado para que todo mundo ouça, para que todo mundo veja. Sabe o que está acontecendo? Os canais de televisão que estão aí estão montando árvore de Natal. Liga no programa gospel da sua TV aí. Você sabe do que eu estou falando. Todos eles, de todos os canais, tudo que for gospel, já tem árvore de Natal montado lá no estúdio. Dá uma olhada. Não estou mentindo, dá uma olhada. Liga a sua TV. Coloca a minha palavra à prova. Estou falando a palavra de Deus. Está aqui comigo a Bíblia, ó. Estou falando a palavra de Deus, coloca Deus à prova e vê o que acontece. Deus não compactua com você se dobrando diante de árvore e colocando ainda os seus filhos para se dobrar diante de árvores. Não é costume da terra, não é simplesmente para deixar bonitinha a casa. Você quer deixar bonitinha a casa? Você simplesmente enfeite sua casa para receber Jesus Cristo. Coloque lá sua toalha de Natal, sem Papai Noel desenhado, tá? Coloque lá sua toalha de Natal. Eu gosto de toalha verde com vermelho, fica tão bonito. Aliás, eu gosto de decoração de Natal verde e vermelho. Agora tá aí um negócio de azul com branco, dourado com preto. Eu não gosto dessas coisas não. Pra mim, Natal é verde e vermelho. Eu coloco lá minhas bolinhas. As bolinhas que você vai colocar na sua árvore de Natal, faz um arranjo, coloca em cima da sua mesa com vaso de vidro. Fica a coisa mais linda. Enche de luzinha, eu coloco luzinha na janela, em todas as janelas, fica a coisa mais linda a minha casa, mas não coloco árvore. Eu só me prostro diante de Jesus Cristo, diante de Deus, nunca mais. Depois daquele ano que eu me converti, que eu li a Bíblia, depois que eu li essa Bíblia inteira, que eu li a Bíblia inteira no ano de 2001, nunca mais eu coloquei uma árvore dentro da minha casa, ainda pedi perdão pra Deus, porque eu tava errando e eu não sabia. Minha filha nasceu doente. Minha filha nasceu, eu trabalhava naquela merda daquele centro espírita. Minha filha nasceu doente. Por quê? Porque eu adorava demônios e achava que tava a gostosona do pedaço.
Depois saí daquele maldito daquele centro, ainda montava árvore de Natal na minha casa durante o primeiro e o segundo ano, que foi 99, 2000, eu montei árvore de Natal na minha casa. Até que eu li a palavra de Deus e Deus falou, entendeu agora? Eu falei, entendi, acabou. Nunca mais, em local que eu estou, em lugar que eu arrumo, no meu estacionamento, em local que é meu, que me pertence, na casa da minha mãe, na casa do meu irmão, não se monta árvore de Natal. Ainda tem muito crente que monta sim árvore de Natal. Eu tô falando pra vocês, dentro da igreja tem árvore de Natal. E os crentes estão montando árvore de Natal. Vou falar com vocês no próximo vídeo a respeito do Natal, tá bom? O que significa exatamente o Natal, porque tem muita gente que não tá entendendo. Pensa que é a festa do Papai Noel, ó. Não. E tá sentado? Vou te falar agora o que Deus me falou ontem. Só um minutinho. Dei uma paradinha aqui no vídeo para dar uma carregada na bateria. Agora vamos lá. Eu trabalhando nessa palavra aqui ontem, quando Deus me disse, você vai falar a respeito de árvore de Natal, que eu tô triste com a humanidade, com esse negócio de todo Natal ficar montando árvore. Você vai dizer isso, isso e isso. E Deus começou a falar comigo, eu falei, calma, que eu vou perder tudo, eu não vou saber falar isso amanhã, sair correndo para catar um papel, e ele continuava falando no meu ouvido, falando, pelo menos deu tempo de eu anotar a maioria das coisas. Quer ver o que Deus me falou? E eu vou colocar nesse vídeo sim, doa quem doer, pra mim não interessa. Sou profeta de Deus. Tô aqui pra fazer a vontade dele. Deus diz, não fui eu quem mandei vocês colocarem árvores dentro de casa. A minha palavra tá dizendo, eu abomino esse tipo de atitude. Abomino práticas pagãs. E os meus filhos estão levando isso para dentro dos seus lares. Vocês erram porque não se empenham em me buscar, em conhecer a minha palavra. Vocês ficam lendo versículo separado todo dia, dizendo que lê a Bíblia. Isso é mentira. Vocês não me conhecem, vocês não leem a minha palavra. Vocês próprios se amaldiçoam e dizem que Deus, sou fraco e não consigo cuidar de vocês. Ah, por que Deus não me ajuda? Por que Deus não evitou a morte do fulano? Por que Deus não viu aquele acidente? Deus não viu que ia romper aquela barragem? Deus não viu isso? Deus não viu aquilo? Vocês me tiram das suas vidas, depois colocam a culpa em mim, que eu não consigo cuidar de vocês. Vocês mesmos estão se amaldiçoando. Eu honro aqueles que me honram, e por sua apostasia diante da minha santidade, vocês estão amaldiçoados até a 4ª geração. Olha aí, povo que monta a árvore de Natal e que não lê a palavra de Deus. Você está amaldiçoado até a sua 4ª geração. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos estão tudo lascados se você não mudar de atitude agora. Meus ungidos, olha Deus falando, estão colocando árvores dentro das igrejas. Esse barulho é o Sansão aqui. Lugar onde eu disse que deveria ser casa de oração e lugar onde só o meu nome deve ser adorado. No altar estão colocando árvore, as pessoas estão se prostrando debaixo desse demônio que fica ali dentro. O demônio dentro da igreja com a chave, com a porta aberta, com autorização para entrar. A casa que eu falei que seria minha será chamada casa de oração. Só o meu nome será adorado. Tire a árvore de Natal de dentro da igreja, de dentro das suas casas. Pessoas que têm óleo derramado na cabeça não tem me buscado de todo o coração e ainda ensinam o meu povo a me buscar com práticas pagãs. Estão ensinando dentro da igreja a fazer tatuagem. Estão ensinando dentro da igreja a montar árvore de Natal. Estão ensinando dentro da igreja fazer seu filhinho escrever a cartinha pro Papai Noel. E muitas outras coisas estão se ensinando dentro da igreja. Estão ensinando dentro da igreja você se separar. Ah, é, porque os bispos agora da igreja são todos separados, casados com as novinhas. Ah, você não sabia? Pois é, dá uma olhada na sua igreja. Se não, olhe na televisão. Todos os bispos dessa igreja famosa aí já são separados e casados de novo. Meu coração, disse Deus, está dilacerado. O meu espírito foi entristecido. E olha que na palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O meu espírito está entristecido. O meu coração está dilacerado. O meu filho continua sendo crucificado todos os dias. Para muita gente não valeu de nada o sacrifício de Jesus Cristo. O meu filho, diz o Senhor, continua sendo sacrificado todos os dias. De eternidade a eternidade eu sou, diz o Senhor. E vocês, quem são mesmo? Ó geração incrédula, eis que cedo venho e darei a cada um o pagamento segundo as suas obras. Foi isso que Deus mandou dizer para vocês. Eu não vou falar mais nada, porque palavra minha agora vai estragar tudo. Vai montar árvore de Natal? Segue em frente. Ah, pastor, eu já comprei, joga no lixo.
Não dá nem pra ninguém, porque o que não serve pra você não serve pros outros. Pega a decoração, como eu falei pra vocês, faz um arranjo bonito, enfeita a sua casa o máximo que você puder enfeitar, sem árvore alguma. E eu vou ficando por aqui, porque se eu continuar eu vou estragar o que Deus falou. Fica na paz de Cristo.